Galera, antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar que eu tô gravando aqui antes do jogo entre o Vasco e o Internacional. Então não sei o resultado dessa partida e tudo que eu tô comentando aqui não leva essa partida em consideração. Beleza? Nossa, bateu uma invejinha agora dessa galera do futuro que já sabe o resultado do jogo. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, abrindo mais uma vez a caixa postal para responder as perguntas de vocês. E hoje a gente vai falar aí sobre o departamento médico do Vasco. Muita gente perguntando a minha opinião sobre o departamento médico do Vasco, mas antes, vamos responder outras perguntinhas aí. O Juca pergunta: você acha que o estadual ainda é relevante? Juca, o estadual é cada vez menos relevante, né? No início do futebol brasileiro, os estaduais eram os grandes campeonatos a serem disputados, até porque não existia um campeonato brasileiro propriamente dito, mas eu acho que com o surgimento justamente dessa competição nacional centralizada e bem organizada, né, que começou lá na década de 70, em 1971, mais precisamente, o campeonato estadual foi aos poucos perdendo a sua relevância, né? Na década de 70 e 80 ainda tinha uma importância grande. Na década de 90 começou a perder prestígio, mas ainda tinha bastante importância. O tricampeonato do Vasco ali em 92, 93, 94 foi um título muito comemorado pela torcida vascaína. O estadual de 95 também, com gol de barriga do Renato Gaúcho, é relembrado até hoje, né? Mas com o passar do tempo foi acabando. Teve ainda aí, foi um resultado ruim pra gente, mas uma final de estadual memorável ainda, que foi aquela do gol do Petkovic na final. E depois disso, você pode ver que no século XXI aí já não tem grandes campeonatos estaduais memoráveis, né? Com grandes disputas, com a torcida realmente comprando o estadual, até chegar no ponto que a gente vê hoje aí, onde o estadual virou quase que um torneio preparatório para o resto da temporada. É claro, é sempre legal ganhar, é sempre uma curtição, mas é aquela curtição bem efêmera também, né? Você ganha o estadual no domingo, você comemora na segunda-feira, na terça, na quarta você está pensando na estreia do Brasileiro e nunca mais fala disso, né? E acho até que um exemplo bem claro disso foi a conquista do estadual de 2016, né? A gente foi campeão invicto do estadual, uma marca bem importante e, cara, ninguém mais fala disso hoje em dia, não ganhou aquela relevância, aquela importância que teria se tivesse acontecido há uns 20 anos atrás. Então, acho que perdeu sim, eu acho que vai perder cada vez mais, a tendência é essa, e é importante que a diretoria dos clubes tem essa percepção e tentem reformular o campeonato, a fórmula, pensar numa solução que deixe o campeonato um pouquinho mais interessante, porque eu acho que é importante o estadual permanecer. Não sou afim do final dos estaduais não, mas eu acho que eles precisam ser modificados. Seguindo aqui então, o Leandro pergunta: o que você achou sobre a saída do Evander? Leandro, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu sempre pus muita fé no Evander, nunca desisti do potencial do garoto, né? Foi destaque na base, por onde passou, era uma das joias do Vasco e eu sempre defendi que o Vasco não devia abrir mão do talento dele assim com facilidade. Acho que o Vasco tinha que insistir o máximo que desse para tentar fazer ele despontar no Vasco e virar uma estrela, virar um dos craques do time, né? Até porque se não for na base, é difícil do Vasco conseguir jogador bom hoje em dia. Não tem dinheiro, não tem prestígio para atrair jogadores bons de fora, então a gente tem que apostar com tudo na base. E fora isso, eu acho que tá fazendo falta no elenco agora um Evander, né? Essa posição de meio atacante aí é a mais carente do Vasco, a gente tem poucas opções. Quem a gente tem ali de meia atacante mesmo clássico? O Giovanni Augusto e o Thiago Galhardo, né? Acabou. Fora isso, não tem mais ninguém. É só adaptação, improvisação de jogador de outros setores ali naquela posição. Então era uma posição carente do Vasco e que o Vasco faltou pensamento estratégico na hora de emprestar o Evander aí para o exterior. Agora, isso posto, a gente tem que fazer também aqui uma contra-argumento, né? Olhar o outro lado da questão. O Evander já estava muito desgastado com a torcida não tinha mais nenhuma paciência com o Evander, então é difícil de um jogador ainda mais novo superar, né, conseguir ultrapassar tanta rejeição assim.
Parece que o próprio Evander estava querendo sair do Vasco, estava querendo buscar novos ares, e eu acho que é até importante para ele também, né? Chegar num outro clube onde ele é mais um, para ver como é que é a realidade, né? De ser um jogador comum, porque no Vasco ele era tratado como uma joia, era super mimado, era super protegido, isso às vezes vai estragando o garoto também, né? Então acho que assim, essa tentativa de emprestar ele também pode ser importante, pode ser bom tanto para a carreira do Evander quanto para o Vasco, né? Seja com ele voltando mais experiente, com a cabeça mais no lugar e com a torcida também mais paciente com ele daqui a um ano, né? Daqui a meio ano mais ou menos, vai voltar no meio do ano que vem, seja mesmo com ele se consagrando lá na Dinamarca e os dinamarqueses querendo comprar, ou outro clube europeu querendo comprar o cara, e aí a gente conseguindo um trocado. Não é o destino que eu gostaria de ver pro Evander, mas também tá valendo, né? Então, resumindo a minha resposta aí, por mais que faça falta um jogador como o Evander no elenco hoje, eu acho que era meio inevitável a saída dele, eu acho que ele tinha que ter sido emprestado mesmo. E vamos então agora falar sobre essa grande questão que vocês estão levantando aí, né? O Tom Alo perguntou aqui, ó, o que acontece no departamento médico do Vasco que os jogadores passam várias semanas se recuperando? O Leandro Benivan também pergunta, quero saber quando o Vasco vai mandar os bichados embora, começando pelo Marcelo Matos. E o Thiago Vasco fala aqui, Tihu, o que você acha do departamento médico do Vasco? E o Breno, quando será que ele volta? E finalmente o Alex Bonifácio também pergunta, você acha que o Vasco está com sérios problemas no seu departamento médico ou acredita nas declarações do Alexandre Campelo que disse que o Vasco está perdendo jogadores por simples azar? Então, galera, falar do departamento médico do Vasco é complicado porque a gente está entrando numa seara em que eu não sou muito especializado e eu acho que a grande maioria de vocês também não, né? Que é a medicina esportiva aí. O futebol de hoje em dia é um esporte praticado em alto nível, exige muito do corpo dos atletas e diante disso é normal que eles venham a se contundir, né? Você está jogando no limite ali, ultrapassou um pouco o limite, pum, você já quebra. E aí, dependendo do tipo de contusão, vai demorar mesmo para voltar. E também a gente está falando aqui de contusões e situações que são tão diferentes uma das outras, né? Que fica difícil de colocar tudo no mesmo saco e avaliar tudo pelo mesmo prisma. Tem umas contusões que não tem como questionar o departamento médico, né? Pega o Rildo, quebrou o ombro do cara, e se você pega o Erley, pô, quebrou o braço, sabe? Braço quebrado não tem discussão, o cara tem lá que passar o gessinho, ficar um tempo se recuperando, não dá pra voltar a jogar enquanto o braço, enquanto o osso não estiver completamente calcificado de novo, senão vai quebrar na primeira batida. Então é normal que tenha que esperar um tempo, né? Mas difícil de questionar o departamento médico nessas situações. Tem outras situações também que são jogadores que já vêm com histórico de contusões, né? E aí no caso vale mais a pena criticar quem comprou, talvez, do que necessariamente o departamento médico. Um exemplo clássico disso é o Breno aí, que o Thiago perguntou. O Breno, ele surgiu para o futebol lá em 2008, mais ou menos, como um grande destaque do futebol nacional. É um zagueiro que chegou muito rapidamente à seleção, então ninguém duvida do potencial do futebol do Breno. Por que o Vasco trouxe ele ano passado? Ele que estava encostado no São Paulo, estava indo para o Atlético Goianiense, quando o Vasco entrou no meio do caminho ali para trazer ele para São Januário. Por que ele chegou nessa situação? Por causa da questão física. É um grande zagueiro, técnico, habilidoso, tem tudo para ser um dos melhores do Brasil, mas que vem sofrendo com problemas físicos há muito tempo. Tem um joelho ali que, está enguiçado há anos já. Então, quando o Vasco trouxe ele para São Januário, trouxe fazendo essa aposta, né? Muitas vezes a gente fala em aposta, o Vasco vai apostar no jogador, apostando na parte técnica, né? Trazer um jogador novo para ver se ele floresce no Vasco e passa a jogar muita bola no Vasco. Mas existem outros tipos de apostas também. A aposta no Breno, por exemplo, ninguém duvidava do potencial técnico do Breno. A aposta seria se conseguiria curar a lesão dele no joelho. E aí ele jogou bem, conseguiu engrenar uma boa sequência no ano passado, né? Surgiu até a notícia, quando ele conseguiu jogar 10 jogos seguidos, em 2017, tinha sido a primeira vez em, 5 anos, uma coisa assim, que ele tinha conseguido jogar 10 jogos seguidos. Então daí você já vê que é um problema que vem de muito tempo, né? Foi uma aposta do Vasco, parecia que era uma aposta que tinha se pagado no ano passado e esse ano a coisa já degringolou de novo. Então, assim,
Pode até ter uma culpa do departamento médico nisso, que não está sabendo tratar, mas é um problema que já vinha de antes e já é um problema grande, né? A gente acha que não pode acusar o departamento médico de incompetência nisso aí. Pode até não ser tão competente, mas incompetente também não dá para falar. A mesma coisa serve para o Marcelo Matos, né? O Marcelo Matos, se rolou incompetência médica aí, foi da administração anterior, porque o Marcelo Matos, ele se contundiu jogando pelo Vasco em 2016, gente. Em 2016, passou por uma operação, parecia que ia voltar, passou por outra, passou por uma terceira. Realmente, assim, é um drama para o jogador terrível, né? O Marcelo Matos já está ali no final da carreira, arruma uma contusão dessa de ficar anos parados, realmente é complicado para o jogador. Mas não sei até que ponto o departamento médico atual do Vasco tem culpa nisso aí. Então, cada caso é um caso, eles precisam ser avaliados separadamente, e como a gente não é médico, como a gente não estuda essa área, fica difícil de fazer uma crítica mais contundente e mais assertiva sobre o departamento médico. Isso posto, é realmente estranho que o Vasco tenha tantos contundidos, né? Eu estou falando aqui de alguns exemplos mais marcantes, né? Mais fora da curva, o cara que quebra o braço, o cara que já tem um problema crônico no joelho, mas fora esses problemas, a gente vem vindo aí de muita contusão de jogador também, né? São muitos jogadores machucados o tempo todo, não passa uma rodada em que o departamento médico não esteja cheio, e muitas vezes são contusões musculares, contusões assim mais simples de serem resolvidas, que vão se esticando, né? E o que mais marca, muitas vezes, é a aparente falta de planejamento, a aparente falta de saber o que está fazendo. Porque muitas vezes o jogador se machuca, aí fala assim, ele foi poupado porque sentiu uma dor na coxa. Aí parece que ele não vai jogar só esse jogo. Aí no jogo seguinte ele não joga também. Aí de repente está lá 2 meses sem jogar, um jogador que a princípio só tinha saído porque sentia um leve desconforto. Ou então o jogador vai voltar, volta com 10 minutos, sente a contusão de novo, aí tem que sair do jogo. Tipo, se o cara não estava pronto para voltar, por que voltou, sabe? É uma situação que está acontecendo com muita frequência no Vasco e que realmente vale aí o questionamento, né? Aí tanto o departamento médico quanto a equipe de preparação física tem que ver se estão se conversando, o que está acontecendo, que não é normal. O jogador tem uma contusão simples ali, sai por precaução e de repente fica 4 jogos sem jogar. Aí outro jogador que saiu pela mesma situação volta, joga 10 minutos e se machuca. Isso aí não está certo. Isso aí não era para acontecer com tanta frequência como está acontecendo no Vasco. Acho que isso gera um desconforto, uma crítica que é natural. Os próprios jogadores, não sei se estão já perdendo a confiança do departamento médico do Vasco também, né? Não sei se estou vendo pelo em ovo aqui, mas aquela reação do Pikachu quando foi substituído no jogo contra o Sport, para mim pareceu, pode ser, não estou afirmando, mas deu a impressão de uma perda de confiança dos jogadores com o departamento médico. Então, uma situação que tem que realmente ser analisada. Acho que assim, talvez a gente aqui de fora, torcedores, não sejamos os melhores para apontar qual é a solução para resolver, mas o pessoal lá dentro, inclusive o nosso presidente que é médico, né, tinha que olhar com mais atenção para isso aí, porque a gente já tem pouco dinheiro para contratar jogador, a gente já não pode montar um elenco super qualificado e super extenso. Com o mínimo que a gente tem que trabalhar é com um departamento médico e um departamento de preparação física topo de linha aí, para fazer com que os poucos jogadores que a gente tenha estejam todos disponíveis para o técnico e todos nas pontas dos cascos. E isso está longe de ser a atual realidade do Vasco. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje aí. Respondemos mais algumas perguntas de vocês, mas podem ficar tranquilos que a qualquer momento a gente volta respondendo mais perguntas. Tem muita pergunta aqui para ser respondida ainda. Se vocês quiserem deixar novas perguntas também, deixem aí nas caixas de comentário, hashtag Caixa Postal, para eu saber que vocês querem que eu leia aqui no ar. Se quiserem uma camisa do Sobre Vasco igual essa aqui que eu estou usando, não deixem de ir no link na descrição aí e visitar a loja do Sobre Vasco na internet, ou então de entrar no Apoia-se, passar a patrocinar o canal. É muito importante o seu apoio agora para o Sobre Vasco continuar nesse ritmo que ele está tendo, e vocês, além de ajudarem o canal a continuar existindo, têm benefícios exclusivos, participam do grupo exclusivo de apoiadores do canal no WhatsApp. A partir de R$10 também vocês passam a concorrer a uma camisa dessas por mês. Essa semana agora já vai ter a live de outubro sorteando mais uma camisa do Sobre Vasco para os apoiadores do canal. Então fica de novo o convite, vão lá no apoia.se/sobrevasco e virem patrocinadores do canal. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltarem amanhã 9h30, porque vai ter vídeo novo aqui no Sobre Vasco. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.